Bom dia, igreja. Bom dia. Graças a paz do nosso Deus, nosso Deus, amém. Amém. Grande alegria que mais uma vez, mais um domingo, né? Estamos reunidos aqui na presença do Senhor. Que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele trouxe nesse momento para estarmos aqui juntos, na presença dele, né? Adorando em espírito e em verdade, sempre, né? Com certeza, aprendendo mais da sua palavra. Porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Salmos, capítulo 117, versículo 1 e 2. Salmos, capítulo 117, versículo 1 e 2. Nós somos chamados para adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. E isso é um motivo de alegria para nós. Porque Deus está adorando muito Deus na face dessa terra. Amém? Quem achou? Amém? Amém. Deus, lá vai dizer o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Aleluia. E nessa manhã, não somente nessa manhã, assim como ontem, hoje, amanhã, dia após dia, até o dia, né, da nossa morte ou até a volta de Cristo, que eu e você possamos sempre estar louvando a esse Deus maravilhoso que tem nos dado todos os dias uma nova oportunidade, né, um presente, para que eu e você pudéssemos estar adorando esse Deus. Amém? Amém. Vamos adorar, vamos orar e vamos adorar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, Pai, por estarmos aqui. Senhor, Pai, obrigado, Deus, por esse local, Senhor Deus. Os irmãos, Deus, que se disponibilizaram, Pai, a estar servindo nesse local. Nós sabemos, Pai, onde um ou dois estiverem reunindo o teu nome, o Senhor lá estará se fazendo presente, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse local. Fica, Pai, conosco, dia após dia, nós possamos sempre ouvir a tua voz e deixar, Pai, o Senhor habitar cada vez mais sobre as nossas vidas. Pois assim que nós te pedimos, e desde já te agradecemos por tudo, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Então, com grande alegria, possamos louvar ao Senhor com esse povo. Vamos todos cantar e ao Senhor louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou te dizer. Jesus quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos cantar ao Senhor, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou te dizer. Jesus quer amar através de você. Agora vou te dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Glória a Deus. Amém. Sabemos que a graça do Senhor ela nos basta, né? A gente pode ganhar riquezas, grandes oportunidades aqui nessa terra, mas nenhuma delas vai se igualar à graça do Senhor. Amém. Então, possamos sempre agradecer a Deus por essa tamanha graça, por essa tamanha honra de estar desfrutando da graça de Deus. Amém? Possamos falar. É bastante pra mim a tua graça.
com Jesus vou viver, é bastante pra mim a tua graça. A tua graça é maior que a vida. É maior que a vida. A tua graça é maior que a vida. é maior que a vida. Meus lábios te louvam, eu a ti bendirei. eu a ti bendirei, E em teu nome as minhas mãos levantarei. as minhas As minhas mãos eu levantarei. eu levantarei. As minhas As minhas mãos eu levantarei. eu levantarei. Meus Meus lábios te louvam. lábios te louvam, Eu a ti bendirei. eu a ti bendirei. E em teu nome As minhas mãos levantarei. Glória a Deus. Esse próximo louvor que nós iremos louvar o Senhor, ele vai dizer o seguinte: eu invoco o meu Senhor. Quando nós invocamos o nome do nosso Deus, ele se faz presente no nosso meio. Né? Uma vez uma amiga me disse: Breno, uma vez eu fui numa igreja, tinha um bocado de gente endemoniada lá. Eu não vou para lá não, porque o diabo está lá. Eu vou para a igreja atrás de Deus, o diabo está lá. Aí isso depende de quem as pessoas chamam, né? Então, se as pessoas invocam o nome do outro vem, né? E eu e você, meus irmãos, possamos não invocar o nome do outro, é bem possamos invocar o nome de Deus. Amém. Invocando o nome do Senhor, ele vai se fazer presente no nosso meio. Amém? Posso louvar. Eu invoco meu Senhor, Eu invoco meu Senhor. digno é ser louvado, Tu és ser louvado. Rei Salvador Rei salvo dos inimigos. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? É Deus não Senhor. Quem é rocha senão Deus? Me revestirá de força. Tira de força. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive! Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que independente da situação que a gente possa estar vivendo, independente da nossa condição, Deus ele sempre vai estar do nosso lado para cuidar de nós, né? Porque nós sabemos que Deus ele cuida dos seus filhos. Todo mundo aqui é filho do Senhor. Amém? E esse louvor ele vai dizer o seguinte: Deus ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na hora da noite. Está angustiado? Procure o Senhor. Está triste? Procure o Senhor. Está passando por problema? Meu irmão, procure outra pessoa, se não for Deus. Deus ele vai lhe dar a paz necessária, a paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar se acabando, mas se você estiver em Deus, você está em paz. Amém? Possamos estar com essa paz no nosso coração e saber que Deus ele cuida de nós. Amém? Possamos louvá-lo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar,
nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Bom dia. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler a partir do 23. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei disso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que os beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que não dormem. Meus irmãos, agora, como vocês perceberam pela leitura, a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela não é algo que a gente faz no automático. A gente faz muita coisa no automático na nossa vida. Às vezes a gente está passando na rua e alguém grita: Oi, você não sabe nem quem é que está falando com você, mas você automaticamente você responde. E assim a gente faz várias outras coisas automaticamente. Mas a ceia do Senhor, a palavra diz que não é no automático. Ela requer que antes de comer pão e antes de beber vinho, a gente faça algo. E tem um motivo para isso. A ceia do Senhor, ela é um memorial. É um memorial que Cristo nos deixou. E esse memorial é para duas coisas. Primeiro, para lembrarmos do sacrifício de Jesus. Segundo, para confessarmos que nós cremos no sacrifício dele, que nós cremos na volta dele. Mas confessarmos para quem? Confessarmos para o mundo? Confessarmos para a igreja? Ou confessarmos para nós mesmos? Reafirmando aquele compromisso que nós nos entregamos diante dele quando nós aceitamos Jesus. Quando a gente está falando de ceia, a gente não está falando de algo que a gente vai mostrar para os outros. Que a gente vai entrar aqui, vai sentar, vai receber aqui dos irmãos o pão, o suco de uva, e a gente vai fazer isso porque se a gente não fizer, por que o irmão não seja? Não se trata disso. A ceia se trata de uma autoanálise, se trata de uma autodisciplina
de um auto-juízo, de um auto-discernimento sobre a nossa vida. E antes que possam pensar que, mas então a ceia é para pessoas perfeitas, a ceia é para quem não peca, não. A ceia é para quem afirma e confessa aquilo que Jesus fez. Mas para você confessar aquele compromisso que você assumiu quando você aceitou Jesus, para você confessar o cristianismo e se entregar, retirando de você todo tipo de juízo e assumindo ali a bênção, a graça, e não o juízo, mas a graça divina, você precisa se autoexaminar. Porque eu não tenho como viver em dois mundos ao mesmo tempo. Eu não tenho como receber a graça, mas não me autoanalisar e viver no mundo. Então eu não vou viver na graça e no mundo ao mesmo tempo. Então é por isso que para fazer a confissão gradativamente e constantemente, como esse memorial que a gente faz mês a mês, em algumas igrejas semana a semana, a gente precisa fazer essa autoanálise. Porque essa autoanálise é o que vai nos distinguir. Não de perfeitos, mas aqueles que reconheceram a sua imperfeição, assumem que são fracos, que são pecadores, se autoexaminam, pedem perdão dos seus pecados e um ato de humildade, um ato de entrega, come o sangue de Jesus, come o pão do corpo de Jesus e reafirma o seu próprio cristianismo. Porque assim não fazendo, estamos fazendo no automático. E fazendo no automático, nós deixamos de ter a nossa autoanálise, o nosso autojuízo, onde nós nos diminuímos e pedimos perdão para recair sobre nós o juízo divino, o juízo de Cristo. E aí ele encerra essa leitura, como vocês bem puderam perceber, dizendo que é por isso que tem muitas pessoas fracas. Porque são pessoas que estão mais preocupados com a análise dos outros, que recebem a ceia sem se autoanalisar, do que preocupadas em se internamente aproximar e se prostrar diante de Deus. Então eu peço que os irmãos agora fechem os seus olhos, que a gente possa orar, e aproveite esse momento de oração para conversar com Deus e limpar todo tipo de ressentimento, todo tipo de mágoa, todo tipo de problema mal resolvido que você tem em relação à sua vida cristã. Senhor Deus, amado Pai, nós reconhecemos, Senhor, que você é o nosso Senhor e Salvador, e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, como pecadores, como pessoas indignas, Pai. Mas pessoas que precisam, que clamam pela Tua misericórdia, pela Tua bênção, Senhor. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor coloque sobre nós o seu jugo, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada, porque por nossa força nós não conseguiremos absolutamente nada. Mas pela Tua graça, Senhor, pela Tua força, pelo Teu direcionamento, Senhor, nós podemos, Senhor, sermos mais do que vencedores. Então, perdoa os nossos pecados, Senhor, o sombra dos nossos corações e diante de Ti nós entregamos todos os nossos medos, todas as nossas angústias e as nossas fraquezas, para que, na Tua força, nós possamos vencer o mundo. É isso que eu te peço, te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e podia redimir-nos por seu sangue. Tão bom combate o Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na
força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti, e pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vou pedir que os irmãos coloquem no suco de uva e a gente vai fazer uma oração final antes de tomar o suco. Em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstram seu amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstra seu amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo o que é o amar. Senhor Deus, nesta oração, Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pelo sacrifício feito no Calvário. Quero te agradecer por ter tomado sobre si todos os nossos pecados, para que nós possamos nos reconciliar com Deus e termos a salvação, Pai. E neste momento, nós bebemos e beberemos do teu sangue e nos lembraremos, Senhor, nos relembraremos, Senhor, de todo esse sacrifício em gratidão, Pai. Eu te peço, glória, te agradeço, Senhor. Amém.
Deus possa estar todos os dias conosco. Amém. Nós, como seres humanos, sempre observamos que temos muitos referenciais na nossa vida, seja referenciais morais, até Deus já nos fez isso, seres humanos, racional, e dentro dessa racionalidade nós somos seres humanos morais. E não só isso, ele nos concede também muitas outras autoridades para o nosso dia a dia. Algumas autoridades dessa é com relação ao que foi convencionado por nós mesmos. Uma delas é questão da hora. O homem convencionou. Questão data, de ano, o homem convencionou. Mas bem sabemos que em Cristo Jesus nós temos algumas outras atribuições e convenções na nossa vida. Eu estou tratando da convenção do batismo que nos leva à Nova Jerusalém. Eu estou tratando das verdades do nosso Deus para nós. Por exemplo, o Bruno nos quadros nos traz referenciais para concluirmos muitas coisas. Como se tratando de oferta, qual é o referencial que nós temos na nossa vida, uma vez em Cristo Jesus? Ou talvez muitos em Cristo Jesus também tenham esse referencial. É a morte de Cristo Jesus lá na cruz. Se observarmos na história da humanidade, nós não encontramos um outro referencial de nível mais alto do que o único e precioso sacrifício de Cristo naquela cruz. Que nos traz essa responsabilidade, uma vez em Cristo Jesus, de sermos como Ele, ou seja, pequeno Cristo, cristão, discípulo dele. Na carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele nos traz essa grande verdade de uma forma bastante linear, nessa compreensão de como foi essa oferta de Cristo Jesus para nós seres humanos. No versículo 3 em diante, ele nos traz as seguintes informações. Lá fala, o próprio Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, reservada no céu para vós outros. O que é que Deus nos transmite com relação a essa oferta? Bendito Deus e Pai, ou seja, Deus, Criador do céu e da terra, antes da fundação do mundo, Ele nos concede Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. E esse local foi lá no céu, para podermos, uma vez cumprindo as suas ordenanças aqui na terra, nós possamos estar indo para lá. E lá cita, nessa passagem, como é lá, sem mácula, sem ruga e sem mancha. Veja que grande oferta foi essa que Deus nos concede através do nosso Jesus Cristo. E nós, uma vez em Cristo Jesus, nós bem sabemos que precisamos estar nessas ordenanças. E esse momento é uma das ordenanças de ofertarmos ao Senhor os nossos recursos no primeiro dia da semana. De livre coração com o nosso sacrifício. Do jeito que obedecemos tantas outras autoridades que temos todos os dias de nossas vidas, como aio, como condutor, também a oferta ao Senhor, ela é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que esses valores ofertados, ou não valores ofertados monetários, mas qualquer uma outra coisa ofertada, que tudo é oferta ao Senhor, seja bem usado para o crescimento do seu reino aqui na terra.
Ou seja, na terra, para o próprio benefício do ser humano. E Deus não precisa de valores ofertados para ele lá no céu. Lembra da qualidade lá no céu? Sem mancha, sem ruga, sem mácula. Lugar excelente. E que possamos estar todos bem atentos a esses mandamentos. Porque é no cumprimento desses mandamentos que iremos fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, bem sabemos que Deus nos leva para morar nesse local. Não é o valor monetário que vai nos levar. É a obediência que vai nos levar. Uma vez em Cristo Jesus. E que possamos, irmão, estar entendendo. Ofertar ao Senhor é todos os dias. Não só nesse momento. É na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De que forma? Diversas. Centenas de formas diferentes. Só que há explicitude na escritura da palavra do Papai do Céu que nós devemos fazer aqui agora. Como família, como agente facilitador de estarmos juntos, reservando algo que Ele já nos concedeu para o seu reino, para o bem da comunidade cristã, ou seja, dos filhos de Deus, e também para aqueles que ainda não resolveram se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos ficar em pé, vamos ficar em pé. Vamos orar para que Deus possa estar recebendo essas ofertas. Para o benefício do seu filho aqui na terra, evidentemente, fazendo a vontade de Deus lá no céu. Senhor Deus e Pai, Deus Senhor, obrigado, Pai, por essa grande oferta. E aprendemos também, graças à sua misericórdia, Pai, da sua sagrada escritura, que foi o seu santo filho, Pai, naquela cruz. E que nunca, Pai, possamos estar deixando de lado esse grande presente, muito presente, Pai, que nos tira, Pai, do vale da sombra da morte para o teu reino, Senhor. E que sejamos, Senhor Deus, sempre ofertantes todos os dias da nossa vida. E que as nossas ofertas possam chegar com uma oferta de amor, uma oferta de entendimento, Pai, da tua vontade para a nossa vida. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Da Bíblia do bolso, eu posso colocar sua carta aqui. Vem o Senhor, minha vida, oferecer com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet que me chamou a atenção. Um rapaz, né, lá em São Paulo, ele aborda as pessoas em você conhece Jesus? Algumas pessoas sim, outras não. E depois ele reformulou a pergunta dele. Ele perguntou assim para as pessoas: você acredita em Jesus? E muitas pessoas disseram que não. Algumas pessoas disseram que eu sou o próprio Jesus, eu sou o próprio Deus. Então, isso quer dizer que muitas pessoas não têm conhecimento do Senhor. Às vezes falam por mera falta de conhecimento, né? Não entende da magnitude
algo de uma profunda tristeza, né? Com várias e várias pessoas nesse mundo ainda não abriram os seus corações para o Senhor. E o louvor que nós iremos louvar agora, ele vai dizer o seguinte: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Sabe, irmãos, quando nós temos um conhecimento de Deus, da magnitude do poder do nosso Pai celestial, nada nessa terra pode nos abalar, porque nós sabemos que nós não é tudo das coisas que possa estar passando. Bem, pastor Global. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e precisas tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, igreja? Pode sentar. Bom dia, amado igreja. Bom dia. Que Jesus ele possa estar nos ensinando através da sua palavra. Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou que enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele ia nos guiar e ia nos ensinar sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. E sabemos que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e 27, diz que está ordenado o homem morrer uma só vez. E depois disso, ia encarar o juízo. E o tema aqui, qual o destino que você está dando à sua alma? O que é que você está fazendo com a vida que Deus ele tem lhe dado? Porque de acordo com as Escrituras, cada um de nós vivia nos nossos delitos e nos nossos pecados.
era guiado por natureza, como filhos da desobediência. E aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus ele vai nos ensinar que ele não veio de maneira nenhuma julgar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. Mas as palavras que ele estava falando, isso está no capítulo 12, versículo 44. Vamos para lá, 12, 44. Jesus aqui falando. Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então a gente vê aqui justiça, e ele é a luz do mundo. Vemos aqui juízo, trevas. Versículo 47. E se alguém ouve as minhas palavras e não aguarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, Jesus falando, e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa nos julgará no último dia. Então, qual o destino que você está dando para a sua eternidade? Nós temos uma eternidade. Nós fomos salvos por um homem que não cometeu pecado. Através da carne dele, nós temos purificação da nossa carne. E temos os nossos pecados, nossos delitos cometidos, apagados, esquecidos. Mas, de acordo com a palavra dele, ele disse que ele também deu, através da graça, que é a salvação que nenhum homem, de maneira nenhuma, podia alcançar. Ele deu obras para que a gente ande nelas. Então eu tenho que ter um destino. Eu tenho que ter uma maneira realmente de viver aqui na terra. Uma maneira. Porque uma das coisas, um dia, eu vou desencarnar, eu vou sair dessa matéria. Eu já estou com 58 anos. E a tendência de a gente se tornar mais velho, idoso, nós estamos se aproximando daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Nós estamos se aproximando. Mas como eu estou me aproximando? Como eu estou me aproximando? E no versículo 49 ainda do capítulo 12 de João diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas meu Pai que me enviou, esse tem prescrito o que eu dizer e o que anunciar. E eu sei que os seus mandamentos é a vida eterna, aos quais, pois, assim como o Pai me tem dito, assim falo. Então ele tem, irmão, o mandamento que Deus estabeleceu para cada um de nós. Ele quer que a gente viva eternamente com Ele. Mas para eu viver eternamente com Ele, eu tenho que saber que, para mim, existe uma justiça que eu tenho que viver.
Existe também o pecado, porque eu sou um ser que estou na carne, eu posso cometer pecado. E no mesmo contexto, existe um juízo que vai me afunilar a eternidade que eu vou viver. Em Mateus capítulo 7 diz também, nem todas as pessoas que me louvam, que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Esse é o mandamento que Jesus, ele foi prescrito para Jesus. O que ele estava anunciando, o que o Espírito estava nos revelando. Que nós somos pecadores, que precisamos ser justificados através do único justo, Jesus Cristo. E precisamos também estar se preparando para o dia final, para o juízo. Esse juízo que todos vão estar. Seja grande, seja pequena, e todo mundo está lá. E vão ser julgados de acordo com o que vai ser achado no livro. De acordo com o que vai ser achado no livro. A nossa vida, irmão, ela está sendo escrita a cada momento. Se você for para capítulo 139 de Salmo, antes de eu falar aqui, ele já sabia o que eu estava falando, o que eu ia falar. Então, o nosso julgamento, irmão, ele vai ser um julgamento justo. Porque Deus, ele está todo o tempo com cada um de nós. Se a gente vai para a profundeza das trevas, ele vai estar lá. Ele vai estar lá, ele vai estar vendo a nossa atitude. Tudo que a gente está fazendo está lá. Nós não podemos, de maneira nenhuma, se esconder da presença de Deus. Seja o justo e seja o ímpio. Todos eles vão estar na presença de Deus. Vamos para o Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11. Fala do juízo de Deus. Fala o que vai acontecer. Mas aqui mostra que esse acontecimento, para Deus, já aconteceu. Nós estamos aqui. Essa profecia é a profecia que já se cumpriu na mente do Senhor, que já se cumpriu na mente de Deus e precisa se cumprir nessa geração. E ele vai dizer, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco. Imagine esse dia. Fique pensando na sua mente. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja a presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles, por causa da presença desse trono. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram ainda o livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito. A terra e o céu
que aqui se encontra também vai desaparecer. De acordo com Corinto, diz que nós vamos ser arrebatados juntamente com os ares, para ser julgados um a um, conforme o que eu estou fazendo, irmão. A maneira que eu estou vivendo na terra, eu vou ser julgado por ela. O meu andar, o meu falar, tudo está sendo anotado. Tudo está sendo escrito. Se eu estou andando de acordo com a vontade de Deus, através do Espírito de Cristo, eu vou ter um julgamento. Mas qual o destino da minha alma? Qual o destino que nós estamos dando para a nossa alma? Jesus, lá em Mateus capítulo 10, ele fala o seguinte: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus é o nosso advogado todo dia, irmão. Porque todo dia nós erramos. Era preciso que a igreja do Senhor estivesse nesse momento aqui, todos reunidos, todo o tempo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós tivemos em comunhão. Então, cada um de nós, irmão, Jesus, ele vai confessar você, vai me confessar. Se nós não estamos realmente negando ele diante dos homens. Ele diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí fala de uma confessão, do confessar, não aquele confessar que algumas igrejas batistas fazem. Você confessa Jesus como seu Senhor, vem aqui na frente, e a gente vai orar. E essa pessoa, irmão, vai passar a ser irmão. Não é esse confessar. É o confessar, irmão, depois que você sai do sepultamento, que é o batismo. Porque no batismo você está descendo a morte, a sepultura e a ressurreição, e você sai puro, e o Espírito Santo vai entrar em você naquele momento. Naquele momento você passa a ser propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes dele. Ele me chamou foi para proclamar, para ser trombeta de Deus. Essa trombeta aqui, ela não está sendo muito forte, porque eu estou pregando para quem sabe. Para quem não sabe. É bater de porta em porta. É trabalhar na obra de Deus. Os irmãos, antepassados, eles morreram. Então você está aqui hoje cantando ao Deus do universo. Eles foram degolados, foram decapitados. Famílias perderam as suas rendas, as suas posses, para se entregar ao homem crucificado na cruz. Loucura para o mundo, mas sabedoria de Deus também. Irmão, o nosso cristianismo, ele está vivenciando a igreja de domingo. E precisamos ser igreja, precisamos confessar Jesus. Porque ele falou: aquele que me nega diante dos outros, eu negarei. Então a vida da gente está sendo escrita. A gente pode mudar hoje a nossa vida. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 12.
também os mortos, os grandes e os pequenos. O presidente e aquela pessoa, o drogado, o cara da pedra, aquele cara que está ali todo sujo, vão estar diante de Deus, juntos. Eles vão ser julgados. Eu me lembro aqui que Deus, ele colocou Ezequiel como um atalaia, como um trombeteiro, dizendo que o juízo vinha para o povo de Israel. Mas se o povo de Israel, o atalaia, não tocasse trombeta, e o povo não se ajeitasse, aquele sangue seria cobrado da própria pessoa. Mas se o atalaia avisou, e aquela pessoa não se preparou, o sangue, eu ia cobrar. Então, irmão, nós estamos nesse patamar. Nós fomos chamados para ser porta-voz da palavra de Deus. Porque hoje nós temos o Espírito Santo para falar da justiça de Deus, para falar do pecado que nós temos, que precisamos exterminar da nossa vida, e também falar sobre o final de tudo, o juízo. Irmão, eu estou andando, a minha idade aqui, eu estou andando para o meu fim. Eu estou andando para o meu fim. Daqui a 2 anos eu vou ter 60 anos. E não volta mais minha juventude. A tendência é ir para madeiro. Jesus, ele quer que você carregue a sua cruz. Você tem que morrer, irmão, vivendo a verdade. Vivendo a verdade. Adorando a Deus em espírito. Porque nós podemos cantar, podemos pregar, mas isso aí a carne faz. A carne religiosa faz. É por isso que tem muita gente no meio da religião, vivendo a religião, não o cristianismo. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, diante do trono. Então se abriu o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Deu mar os mortos que nele estavam. Os mortos que nunca foram achados no mar. Nesse dia, eles vão falar. Nesse dia do julgamento, eles vão aparecer. Corpos glorificados para a vida eterna, como diz João, capítulo 5, ou corpos glorificados para a perdição eterna. Então, irmão, nós vamos viver eternamente. Mas qual é o destino que eu estou dando para a minha alma? A minha alma é essa aparência aqui. Meu espírito está revestido com o Espírito Santo. Isso se essa carne estiver realmente obedecendo, vivendo. Mas no momento da minha morte, se eu não estiver vivendo a vida em obediência, como foi falado aqui na ceia, é entrega. Deus vai tirar o espírito dele e vai voltar para ele. E eu vou dar, irmão, no vazio, nas trevas, só. Para receber o bem do lado. Eu estou fazendo a Deus. Versículo 14.
versículo 13, então, deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O além, que é o inferno, onde tem lá o rico hoje, Lázaro, e Lázaro no seio de Deus. Todos dois eram filhos de Abraão, mas um recebeu os bens e o outro recebeu os maus. O rico, que era filho de Abraão, via lá o mendigo todo dia, comendo das migalhas que saía da festa dele lá. Não tinha coragem de chegar e dizer, sério, leva aquela comida para aquele meu irmão lá, dá uma roupa para ele, cuida dele. Não tinha essa preocupação. O texto diz que todo dia ele se regalava, todo dia vestia uma roupa nova, e curtição, balada grande. E aí morreram. Jesus fala sobre esse juízo. Esse momento está acontecendo lá agora. E nós estamos separados só por causa dessa matéria. Estamos separados só por causa dessa matéria. Eu posso pregar aqui e cair aqui. Já vou estar lá. Nós somos seres, irmão, que uma gripe pode nos acabar. E a gente tem que começar a se policiar, a dizer, que diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, no lago do fogo. Quando uma pessoa morre realmente em pecado, o que Jesus ele mostrou lá sobre Lázaro e o rico, é uma prévia do que vai acontecer. Aquele inferno lá ainda vai ser lançado dentro do lago do fogo. Essa sim. Tem gente que acredita se o corpo da pessoa está estirado aqui, traz uma senhorazinha de idade, assim, e começa a botar umas bolinhas na mão e rezar pela pessoa. Não muda nada, irmão. Não muda nada. Você tem que confessar Jesus agora. Ele é seu Senhor e seu Salvador. E assim viver em novidade de vida. Para aqueles que não lavaram ainda os seus pecados, precisa passar pelo sepultamento. Precisa passar pela sepultura. Precisa ser ressuscitado. É por isso que a Igreja de Cristo acredita que o batismo, ele nos salva. É porque no batismo eu sou purificado. É no batismo que eu recebo o sangue de Jesus na minha vida me lavando. É no batismo que eu sei que o Espírito Santo, naquele momento, aquele corpo está puro e o Espírito Santo, que é puro, tem a capacidade de entrar. Aí depois que ele entra, irmão, ele fica preso aqui até a vida do Senhor. Se você estiver andando no caminho largo ou estiver andando no caminho estreito, ele vai estar com você. Ele não sabe. Então precisamos estar vivendo todo dia para agradar a Deus. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado do lado. Sabe esse canto? Que destino terá qual será o futuro teu lar? Meu amigo, que tu tens a escolha,
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Rápido, né? Quando é bom, é rápido, né? Querendo agradecer, né, a cada um de vocês, testemunha maravilhosa. Amém. E sentimos a presença de Jesus. Amém. Agradecer a cada irmão, ao irmão José Paulo, José, perseveraram, continuaram firmes, nos ajudando aqui, agradecer aos meus familiares, né, contribuíram, louvores, aos filhos, fazer a ceia, e aos demais convidados, a mesma, na presença da família, coração sincero, cheio de gratidão. E aos demais amigos, né, Maria, né, com a surpresa, como o Claudio falou, no passado ele já tinha comentado sobre isso. Agradecendo também ao nosso amigo Rogério, não esperava, né? Obrigado pela presença. Foi só um momento de alegria. Hoje, a gente tem a alegria também de saber que o Rogério, né, agora é jogador. Agora chegou. Mas também tem outro momento de alegria, né, irmão? Depois eu chamo para a gente dar os parabéns do irmão pernambucano aqui. Não vamos querer ficar passando. O nosso amigo também que vai aniversariar amanhã também não vai passar. Não sei se o Rogério também é esse mês, né? O Rogério também, né? 35 anos. Rogério, 35 anos. Amanhã o pessoal fala novidade, né? Enfim, irmão, foi muito mesmo gratificante. Amém. Foi ótimo. Esperamos estar sempre fazendo esse grupo, pelo uma vez no mês, né? Depende aí da agenda do nosso governo. E a vontade de vocês, nos ajudando, né? Dando uma presença, nos fortalecendo, né? Para que a gente continue sempre firme. E sendo assim, sal e luz. Amém. Amém. Irmão, finalizando, né? Que já está terminando, vamos só fazer uma oração. Em seguida, eu chamo o Pai do El para fazer também uma oração dos aniversariantes do El. Senhor Deus, nosso Pai de Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, pelos louvores aqui entoados nesta manhã, pela mensagem, Senhor, que foi maravilhosa, que trouxe aos nossos corações, um coração cheio de esperança, cheio de gratidão. Queremos te agradecer, Senhor, por cada irmão na fé, pelos meus familiares, pelos convidados que nos esperam, que estão aqui presentes. Senhor, nos abençoe esta semana toda com a presença de Jesus. Pedindo, Senhor, a renovação, a tua renovação, que nós podemos firme na fé, e sempre onde estivermos, Senhor, que seremos esses irmãos e irmãs, sendo sal e luz, glorificando e honrando o teu nome. Senhor, te agradecemos pela ordem de tudo, pela reverência, pelos cantos, pela obediência, Senhor. É isso que te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
João, é o Pernambucano, Edmil, o Edmil. Rogério. Ele O seu filho ele também fez dia 13, ó. Ah, Ele dia 13. 13, Ele fez dia 13. 13 também. Foi, ele fez cedo também esse mês dele. Ele já fez esse mês, dia 13. Foi. Aí o Edmil. Bom dia. Muito obrigado por nós estar aqui. Nós todos sabemos, irmão, que Deus quer do homem e da mulher. Muitas coisas que Deus quer de cada um de nós. Aqui nessa terra não é bem que nós consigamos, nem coisas que nós conseguimos na nossa vida trabalhando. O que Deus quer é sentir, nós a unição, a bem e do homem e da mulher. Que Deus, a única coisa que Deus quer desse mundo é o nosso espírito, filho que nós temos no mundo através de Deus. Esse sim, nós temos que orar por eles cada vez. Porque isso aí é importante para nós. Porque muita gente se importa com muitas coisas, se importa com pequenos. E Deus é tão maravilhoso que quando a gente morre, não leva nada. Porque é daqui da o que Deus quer de nós é isso aqui, essa união, a igreja unida e o nosso trabalho que nós podemos fazer para a igreja. Isso é interessante para ele. O resto ele não quer nada de nós, nada disso. Só essas coisas que é trabalho. E nós vamos orar, Senhor, irmão, cada um de nós, que nós continuemos sendo isso, irmão, sendo luz, que nós continuemos com esse ajuntamento. E o que fortalece o cristão, irmão, é isso aqui. O que fortalece o irmão é essa união, esse juntamento que nós temos aqui. A alegria que a gente tem de se encontrar com o irmão, que é meu irmão Rogério, que eu gosto muito de brincar e faz tempo que eu não vejo ele. Isso é uma alegria para todos nós, que meu irmão também se esperava. Isso aí já contagia cada um de nós. E é o que o cristão está mais necessitando hoje, é da nossa presença. Como diz a palavra, a gente encontra Deus e tem outro. E vamos orar para as pessoas que têm a felicidade e a honra de estar hoje vivo, que muitos não tiveram, né? Que é completamente. Infelizmente, eu fiquei mais velho antes, 57 anos. E por glória a Deus, O bigode do Rogério. eu ainda E o bigode é Rogério. eu consegui, né? Irmão Chileno, tá aqui que nós estamos de bigode, né? Eu também tenho. Moral. É. Aí, Rogério, só porque não tem bigode. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que se encontra aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo nós ter tido o privilégio, Senhor, de nós estar aqui, Senhor, vivo, Senhor, na tua presença, Senhor. E nós estar aqui, Senhor Deus, hoje sendo cristãos, Senhor, representando, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, a palavra que tu deixou, Senhor, aqui na terra, para cada um de nós, Senhor, leva ela, Senhor, com graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós entender, Senhor, que tu não quer nada de nós, Senhor, a não ser o nosso trabalho, Senhor, na nossa igreja, Senhor. O cuidado que nós temos que ter, Senhor, com a nossa família, Senhor, com nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a toda a família, Senhor, cuidar dos seus, Senhor. Assim, Senhor Deus, como tu cuidou de nós todos os dias, Senhor. Assim, Senhor, como tu está com nós, Senhor, todos os dias, que a minha pregação aqui de irmão Carlos foi dito, Senhor, que tu está com nós, aonde nós estivermos, Senhor, na amargura, na infelicidade, Senhor, na imoralidade, na tortura da vida, Senhor, que nós estávamos, Senhor, antes de nós encarnar. Mas tu, Senhor Deus, teu misericórdia nas nossas vidas, Senhor. E assim, Senhor Deus, eu te peço pela vida daqueles que ainda estão, Senhor, na situação que nós vivemos, situação de tristeza, de abandono, Senhor, mas coisas que muitas das vezes, Senhor, foi nós procuramos, Senhor, porque nós não tínhamos, Senhor Deus, o entendimento da tua palavra. Porque nós não tínhamos, Senhor Deus, o conhecimento do nosso caminho, qual era o nosso caminho verdadeiro, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por hoje nós entender, por nós hoje compreender, Senhor, e ter ido a fundo, Senhor, o conhecimento da palavra que tu deixou, Senhor, daqueles que morreram, aqueles que fizeram de tudo, Senhor, para que essa palavra tenha aqui, Senhor, porque ela é verdadeira, Senhor. É a única coisa, Senhor, que nós temos a certeza nessa vida, Senhor, é que nós estamos no caminho certo, Senhor, que nós estamos contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós entender, a nós, vocês, Senhor Deus, que o medo vai continuar na nossa vida, mas nós ajuda, Senhor Deus,
libera, Senhor, de toda dor, de toda aflição que tem acontecido nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada pai de família, Senhor, cuidar dos seus, Senhor, porque nós, Senhor Deus, sabe, é nós que temos que cuidar dos nossos filhos, Senhor. Desavença, tristeza, sempre vai haver, Senhor, nas nossas vidas. E hoje a minha sogra, a minha mulher, está dizendo que a minha netinha disse que mora, porque a mãe dela brigou com ela. Assim, Senhor Deus, já passou na vida de cada um de nós, Senhor, a gente teve esposa dos nossos pais, na hora de uma repressão, na hora de uma briga. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a nós entender, Senhor, que nós é muito mais melhor, Senhor, nós ser repreendidos pelos nossos pais, ser judiados com palavras, com agressão, porque se nós não tivéssemos que nossos pais, Senhor, nós vamos ter constante no mundo que nós vivemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nossos pais terem educado nós para viver no mundo. E nos ajuda, Senhor Deus, a nós a procurar, Senhor, a perdoar os nossos filhos, Senhor. Não deixar os nossos filhos, Senhor, pedir perdão a nós na hora de uma desavença, mas nós, como pai, como mãe, nós tivemos a obrigação, Senhor, de cuidar do nosso, Senhor, até o final das nossas vidas. Assim como Deus, Senhor Deus, trouxe cada um, Senhor, que ele fez, que foi obra dele. Nos ajude, Senhor Deus, a nós seguir nele. Nos ajude, Senhor Deus, a nós procurar a humildade de nós, Senhor, que é o que permanece, Senhor, nessa vida, é só a humildade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter dado esses anos de vida para cada aniversário que se encontra aqui. Nos ajude, Senhor Deus, nos protege de todo mal e nos dá força, Senhor, para nós enfrentar todas as barreiras, Senhor, que vai vir nas nossas vidas, porque nunca vai faltar, Senhor, mas que nós sejamos fortes sempre, Senhor, que nós entregamos, Senhor, a nossa vida assim a Ti, Senhor Deus, por inteiro, não pela vontade, que assim nós trabalhar, Senhor, no Teu caminho, para cada um de nós receber a coroa da salvação. Em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Não, agora vai ter um almoço, né? Um filho lá da gente aqui. Amém.